Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar o sinal de uma função polinomial do primeiro grau. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. Ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. E não esquece, você pode ajudar o professor aqui. Acesse www.lcmaquino.org/ajude. Qualquer contribuição que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos nessa videoaula o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau. O que vem a ser estudar o sinal? Vem a ser o seguinte, você me dizer para que valores de x o valor de f de x vai ser maior do que zero, para que valores de x o meu f de x vai ser igual a zero e para que valores de x o nosso f de x vai ser menor do que zero. Ou seja, eu estou analisando o sinal do meu f de x, dado os valores do meu x, tá certo? Ou seja, o sinal da minha imagem, que é f de x, dado os valores do meu x, que é meu domínio. Bom, vamos ver aqui dois exemplos, que é f de x igual a 2x mais 1, tá? E o outro que vai ser f de x igual a menos 2x mais 1. Então, dessa função aqui para essa, o que eu mudei foi só o sinal do meu coeficiente a, o meu coeficiente angular a, né? Nós já vimos que o nome desse coeficiente aqui é o coeficiente angular, né? Nas aulas passadas sobre função polinomial do primeiro grau. Bom, a nossa ideia é fazer o gráfico dessas duas funções e daí analisar o que acontece com o nosso f de x. Bom, deixa aqui fazer um esboço aqui, ó. Digamos que aqui vai ser o nosso sistema de eixos cartesianos, né? Finge aí que tá bonitinho, tá bem feito, tá? Então tá aqui, ok, tá. Bom, nós já vimos que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, né? Então, olha só, aqui nosso eixo x, nosso eixo x, nosso eixo y, nosso eixo y, tá? Então, vamos desenhar aqui essas retas, né? Para a gente desenhar esses gráficos, a gente sabe que a gente pode fazer o seguinte, acha onde corta no eixo y, onde corta no eixo x, e aí a gente desenha o gráfico, né? Dessa nossa função. Bom, onde é que ela corta no eixo y, né? Nessas duas aqui, vai cortar no número independente aqui, ó, coeficiente linear, que é b. Então, eu sei que vai cortar em 1 e vai cortar em 1 também, ó, nas duas, né? Porque o coeficiente linear aqui, ó, o coeficiente independente, o b é 1, né? Também podia achar esse valor fazendo o seguinte, se x for 0, eu vou ter o valor para y, né? Então, sendo x igual a 0, ó, vai aparecer 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1. Aqui também vai aparecer menos 2 vezes 0, que vai dar 0, que vai dar 1 também, né? Ok. E se eu quisesse agora saber onde corta no eixo x, né? Para saber onde corta no eixo x, é justamente resolver essa daqui, ó, f de x igual a 0. Para esse caso aqui, vai ficar assim, ó, 2x mais 1 igual a 0. Nós vamos ter 2x igual a menos 1. E nós vamos ter, então, x igual a menos 1 sobre 2. Beleza? Já para essa daqui, ó, vai ser menos 2x mais 1 igual a 0. Eu vou ter menos 2x igual a menos 1. Eu passando esse menos 2 que está multiplicando, eu passo dividindo, né? Vai ficar menos 1 dividido por menos 2. Jogo de sinal aqui vai dar meio, né? Cuidado com esse tipo de coisa aqui, né? Porque como eu passei menos 2 dividindo, não vai trocar o sinal dele, né? Eu só passei ele dividindo, né? Se você quiser entender isso aqui melhor também, você pode fazer assim. Multiplica por menos 1 ambos os lados da equação, vai aparecer 2x igual a 1, daí passa 2 dividindo, né? Cuidado para não confundir isso, né? Porque tem muita gente que acha que está multiplicando por menos 2, quando eu passar dividindo, vai passar dividindo por mais 2, não é isso, né? Mas enfim, então, ó, num caso deu x igual a menos meio, no outro caso deu x igual a meio. Então, ó, se esse daqui é x igual a menos meio, vai ser mais ou menos aqui, olha só. Vamos fazer aqui mais ou menos o desenho, ó. Ó, aqui mais ou menos. Então, aqui, ó, é o nosso menos meio, tá? Belezinha. E agora vamos fazer aqui, ó, se é mais meio, né? Então, já vai ser para esse lado de cá, ó. Aqui mais ou menos, ó. Tá, então finge que tá aí bonitinho, não tá em escala, né? Mas enfim. Ok, então ó, tivemos os dois gráficos, né? O que a gente pode analisar desses dois gráficos, né? Veja aqui, em relação à reta, né? Vamos olhar no sentido aqui da esquerda para a direita. Quando eu vou caminhando aqui da esquerda para a direita no eixo x, veja que esse meu gráfico desse primeiro exemplo aqui, ele ó, cresce, né? Ele sobe aqui, como se estivesse subindo uma ladeira. Então ele vai ser crescente. Já nesse outro gráfico aqui, quando eu olho de novo, né, da esquerda para a direita, olha só, ó, da esquerda para a direita no meu x, veja que meu y ele decresce, é como se eu estivesse descendo uma ladeira, né? E o que isso interfere no gráfico? Olha só que interessante. Veja o seguinte, olha só, onde que a função é maior do que zero para esse primeiro gráfico? Bom, ela vai ser maior do que zero nessa parte aqui positiva do eixo y, então vai ser aqui, ó, esse trecho daqui, que é todo o trecho onde o meu x é maior do que menos meio. Ou seja, eu vou ter o seguinte, né, vou colocar aqui, olha só, o meu f de x é maior do que zero quando você tiver aqui o meu x maior do que menos meio, ok? Quando aqui meu x, ou melhor, quando meu f é negativo, meu f de x, quando essa parte aqui está na parte negativa do eixo
y. E a parte negativa do eixo y vai acontecer quando os valores do meu x for menor do que menos meio. Então, meu f de x ele vai ser menor do que zero quando o meu x for menor do que menos meio, tá? Belezinha? E meu f de x vai ser igual a zero quando o x for igual a menos meio, né? Eu tenho isso aqui já dessa parte aqui, né? Vou até colocar aqui, ó, f de x é igual a zero quando você tiver o seu x igual a menos meio. Beleza. Ó, ficou meio apertadinho aqui, mas enfim. Tá, deixa eu marcar assim, né? Vamos botar aqui agora, ó, nesse, né? Quando que o meu f de x é igual a zero, bom, ele vai ser igual a zero na situação aqui que é x igual a meio, né? Tá certo. Quando que meu f de x é maior do que zero? Bom, a parte positiva do meu eixo y está aqui, ó, esse trecho aqui, que é quando o meu x estiver menor do que meio. Então, nessa situação aqui, ó, é o meu x menor do que meio, tá? Ok, né? E quando que meu f de x ele vai ser menor do que zero? Não, meu f de x vai ser menor do que zero na parte negativa do eixo y, que vai acontecer quando os valores do meu x estiverem aqui, ó, mais do que meio. Então, quando o meu f de x aqui, ó, vai ser menor do que zero, quando o meu x for maior do que meio, tá? Então, veja que desse jeito aqui nós estudamos o sinal dessa função, que é justamente responder quando que a função é positiva, quando é negativa e quando ela é zero, dados os valores de x, tá? E veja que na análise dessas duas situações, o que aconteceu aqui que foi importante para a gente foi justamente saber se a função ela era crescente, ou seja, se o gráfico da função crescia, ou se o gráfico da função decrescia, né? Isso interferiu aqui na análise do sinal da função, belezinha? Uma outra forma de fazer isso daqui, esse estudo do sinal sem precisar fazer o gráfico, né? Seria o seguinte, seria eu resolver as inequações, olha só. Se eu quero, no caso, f de x maior do que zero. Então, eu quero, por exemplo, ó, no primeiro caso, 2x mais 1 maior do que zero. Então, vai ser 2x maior do que menos 1, eu vou ter x maior do que, eu posso passar esse 2 dividindo, não vai alterar a desigualdade, né? Vai ficar menos 1 por 2. Então, veja, quando que 2x mais 1 é maior do que zero? Quando x for maior do que menos meio. É justamente aqui, olha só, ó, f de x maior do que zero, eu tinha obtido, ó, x maior que menos meio. Olha como é que a parte positiva do eixo y, né, coincide justamente quando meu x for maior do que menos meio, dá justamente a parte positiva aqui do gráfico, tá vendo? Ó? E coincide assim também fazendo sem usar o gráfico. Se eu quisesse agora a parte negativa, né, 2x mais 1 menor do que zero, seria 2x menor do que menos 1, x menor do que, se eu passar 2 dividindo não altera a desigualdade, porque 2 é um número positivo, vai ficar menos 1 sobre 2. Então, de novo, olha só, quando que 2x mais 1 é negativo, né? Ou seja, a parte negativa aqui para o eixo y, é quando o meu x for menor do que menos meio. Ó, coincidiu aqui também, tá vendo? Ó? O mesmo vai acontecer se você tivesse feito para cá, ó. Deixa eu desfazer essa parte, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Beleza, vamos fazer as continhas aqui agora, ó, para essa daqui. Olha só, então se eu quisesse menos 2x mais 1, eu quero saber quando que é maior que zero, né? Vai ser menos 2x maior que menos 1. Aqui agora, quando eu passar esse menos 2 dividindo, vai alterar o sinal da desigualdade, né? A gente já viu isso em aulas passadas, né? Ou seja, se você divide toda uma inequação por um número negativo, ou multiplica, né, toda uma inequação por um número negativo, altera a desigualdade. Então, isso aqui vai ser x menor, no caso, né, será maior, passa a ser menor do que menos 1 dividido por menos 2, o que vai dar, menos por menos vai dar mais, né? Vai dar x menor do que meio, tá? Veja que dá justamente aquilo ali, olha só. Quando que x é maior do que zero, né? Ou seja, quando f de x é maior do que zero, na parte positiva do eixo y, vai acontecer justamente quando meu x for menor do que meio. Ó, aconteceu aqui e aconteceu aqui bonitinho, tá vendo? Ó? E se eu quisesse agora o menos 2x mais 1 menor do que zero? Vai ser menos 2x menor do que menos 1. Se eu passo menos 2 dividindo, altera o sinal da desigualdade. Então, vai ficar x maior do que menos 1 por menos 2. E vou ter x maior do que meio, né? E aí, olha só. Quando que menos 2x mais 1 é menor do que zero? Ou seja, a parte negativa aqui do meu eixo y vai ser o meu f de x menor do que zero. Ó. Acontece quando o meu x for maior do que meio. Ó. Coincidiu também, tá vendo? Ó? Então, eu fiz aqui só resolvendo as equações sem olhar para o gráfico, tá? Então, é interessante você saber essas duas situações, né? Tanto vendo graficamente, quanto vendo só fazendo aqui do ponto de vista algébrico, tá? Vamos fazer um resumo disso daqui na próxima parte da videoaula, só para a gente poder ficar sempre na cabeça quando é que você vai ter uma situação como essa daqui, que é crescente, e quando é que você vai ter uma situação como essa aqui, que é decrescente o gráfico, belezinha? Vejamos então aqui um resumo, né? Então, se você tem uma função de RR, uma função polinomial do primeiro grau, a gente já sabe que vai ter esse formato, né? f de x igual a x mais b, onde esse a e esse b são números reais e o a não é zero, né? Então, o f de x, o valor de f de x, o sinal vai ser conforme nós temos essas duas situações aqui, olha só. Se meu a for maior do que zero,
o gráfico dessa função vai ser crescente, e aí ó, eu estou ignorando o eixo y, estou olhando só para o eixo x, tá? Então, se y é maior do que 0, a gente viu, por exemplo, lá do f de x igual a 2x mais 1, né? 2 é maior do que 0, fica crescente. E aí vai ter uma situação como essa, olha só. Valores maiores do que menos b sobre a vai ser positivo, o valor da função, e valores menores do que menos b sobre a vai ser negativo, o valor da função. Aqui, ou seja, ó, nosso f de x aqui é menor do que 0, e que nosso f de x é maior do que 0, né? Já se o nosso a for negativo, o gráfico da nossa função vai ser decrescente. Então, vai ter um formato como esse aqui. Aqui, de novo, estou ignorando o eixo y, né? Não importa. Estou só olhando onde ele corta no eixo x. Então, veja bem, para valores maiores do que menos b sobre a minha função, a minha f de x vai ser negativa, ou seja, meu f de x vai ser menor do que 0. E para valores menores do que menos b sobre a minha função, ou seja, meu f de x vai ser maior do que 0, belezinha? Então, com isso aqui, resume, com essas duas figurinhas, resume as situações que a gente pode ter para o estudo do sinal de uma função polinomial do primeiro grau, belezinha? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente poder ficar com isso aqui bem treinado. Vejamos então esse exemplo que diz o seguinte: estude o sinal das funções dadas por. Primeiro item aqui, f de x igual a 4x menos 5. Segundo item, g de t igual a menos 2t menos 3. Então vamos lá, estudar o sinal dessa função aqui. Todas as duas são funções polinomiais do primeiro grau, né? A gente tem que analisar o seguinte, vamos lá, no item A, aqui ó, no item A. Bom, vamos lá. Primeiro eu tenho que achar onde que corta aqui, né, no eixo x, né? Então isso aqui vai ser a nossa, representando, né, o nosso estudo sinal, né? A gente sabe que aqui vai ser o nosso menos b sobre a, né? Então quem é o nosso valor de b aqui, né? É menos 5. Nosso valor de a é 4. Então se eu fizer menos b sobre a, vai ficar o seguinte, vai ficar assim, vou até fazer a continha aqui, olha só. Menos b sobre a vai ser igual a o valor de menos b aqui, então menos 5, dividido por a, que é 4. O que vai dar, então, no caso, ó, menos vai dar mais 5 quartos. Então, aqui, ó, 5 quartos. Ok, beleza. Como A é positivo, né, porque 4 é maior do que 0, significa que o gráfico dessa nossa função vai ser a reta e a crescente, então vai ser uma situação como essa, né? Então, aqui, ó, é positiva nessa parte, que está acima do eixo x, negativa nessa parte, que está abaixo do eixo x, ou seja, a parte positiva do eixo y está acima do eixo x. A parte negativa do eixo y está abaixo do eixo x. Então, o que é a situação aqui? Olha só, vamos fazer o estudo sinal, né? Nós vamos ter assim, ó, f de x ela vai ser igual a 0 quando o nosso x for igual a 5 quartos, né? Coincide aqui, ó, onde corta o eixo x. Nosso f de x vai ser maior do que 0 quando o meu x for maior do que 5 quartos. E o nosso f de x vai ser menor do que 0 quando o nosso x for menor do que 5 quartos, tá? Então, é isso aqui, é o estudo do sinal para essa função polinomial do primeiro grau, que é o item A. Beleza, vamos fazer aqui agora o segundo item, né? Então, vamos lá, olha só. Segundo item, item B, para estudar o sinal dessa outra função aqui. Então, digamos que aqui, ó, vamos fazer aqui para representar o nosso eixo x, né? Belezinha? Então, vamos lá. Eu tenho que achar onde é que é menos b sobre a, né? Que é onde corta o eixo x. Vai ser o valor de b aqui é menos 3, então vai ficar menos 3, dividido por menos a. Desculpa, né? Dividido por a, né? Que no caso é menos 2, então vai ficar menos 3 vai dar mais 3, dividido por menos 2, no final vai dar menos 3 meios, né? Só fazer o jogo do sinal. Então aqui, olha só, vai ser o nosso menos 3 meios. Ok. Como o nosso a é um valor negativo, né? Ó, a é menos 2, então o gráfico dessa função é decrescente. Vai ser uma situação como essa aqui, né? Então, olha só, aqui é positivo, porque está acima do eixo x, portanto está na parte positiva do eixo y. E aqui vai ser negativo, porque está abaixo do eixo x, portanto está na parte negativa do eixo y, né? Analisando então aqui o nosso diagrama, né? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que o nosso g de t ele vai ser igual a 0 quando o nosso t for igual a menos 3 meios. O nosso g de t ele vai ser maior do que 0, ou seja, positivo quando? Vai ser positivo quando o nosso t for menor do que menos 3 meios. Então, t menor do que menos 3 meios. E o nosso g de t vai ser negativo, ou seja, menor do que 0, quando? Quando o nosso t for maior do que menos 3 meios. Então, t maior do que menos 3 meios. Fizemos, então, esses dois itens, né? De propósito, o primeiro item eu coloquei a variável como sendo x, e o segundo item eu coloquei a variável como sendo t, só para a pessoa poder treinar e não ficar bitolada só usar x, né? E o importante para estudar o sinal é fazer aquela história. A gente faz o diagraminha, e para montar o diagraminha tem que saber onde corta no eixo x, que a gente sabe que vai ser no menos b sobre a, e tem que fazer o diagrama conforme o valor de a aqui, ó. Se é positivo, como é o caso aqui do primeiro item, ó, que é 4, fica crescente. Se é negativo, como é o caso do segundo item, que é menos 2 aqui, ó, vai ficar decrescente, e aí vai ficar nesse jeito aqui, belezinha?
Então, fizemos aqui o estudo sinal dessas duas funções. Vejamos então esse exemplo que diz o seguinte: dadas as funções definidas por f de x igual a meio x menos 1 e g de x igual a menos 2x mais 6, determine os valores de x tais que f de x vezes g de x é menor ou igual do que 0. Para resolver essa desigualdade aqui, olha só, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos analisar o sinal da f e o sinal da g. E daí nós vamos usar essas duas análises para daí resolver esse exercíciozinho aqui. Então vamos lá. Para analisar o sinal da f, vamos lá, né? Nós estamos aqui o eixo x, né, para representar. Eu já sei que o nosso f, o gráfico dela é uma reta crescente, né? Porque o a é positivo, né? O a é meio. E eu sei que corta no eixo x aonde? No menos b sobre a. O valor de b é menos 1, então vai ficar menos 1, dividido por a, que é meio, né? Isso aqui vai dar 1, né? Vezes, aqui eu conservo o 1, multiplico por o inverso do meio, né? Que vai dar 2 sobre 1, que dá 2. Então, já sei que corta aqui no 2. E é crescente, né? Porque meio é positivo. Então, vai ficar algo desse tipo aqui, olha só. Ok, né? Então, aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Então, feito daqui, né? O estudo do sinal para o nosso f, né? Agora, vamos estudar o sinal do nosso g. Tá, ok. Então, olha só. Nós temos aqui o gráfico, né? Ilustrando, né? O eixo x. Vai cortar onde aqui no eixo x, né? Menos b sobre a. Então, vai ficar o valor de b é 6. Então, menos 6 sobre o valor de a. O valor de a é menos 2. Então, ficou menos 6 por menos 2, que vai dar 3. Então, beleza. Já sei que corta no 3. Vai ser decrescente, porque o valor de a aqui é negativo, né? Então, vai ser uma situação como essa aqui, ó. Ok, tá? Então, para cá é negativo, para cá é positivo, tá? Então, tá aqui o estudo sinal para a nossa g, né? Vamos usar isso daqui para resolver o que ele pede, que é o produto ser menor ou igual que zero, né? Então, vamos lá, olha só. Vamos marcar aqui esse intervalo aqui para ser o nosso f, esse aqui para ser o nosso g, e aqui para ser, ó, aqui vai ser o nosso f de x, aqui vai ser o nosso g de x, aqui vai ser o nosso... eu quero fazer aqui o nosso f de x vezes g de x, vai ser essa última aqui, olha só, tá, ok. Bom, então vamos marcar aqui o 2, então digamos que aqui está o nosso 2, o 3 vai estar depois do 2, né, então vamos dizer que vamos marcar aqui, tá, e agora vamos botar aqui, olha só, antes do nosso 2, tudo é negativo aqui, a nossa função f de x, né, depois do 2 é positivo, então mais aqui, ó, beleza, nossa função g, antes do 3 é positivo, então tá aqui, ó, o sinal dela, né? Isso eu quero dizer quando eu estou falando que é positivo. E depois do 3 é negativo o valor da nossa função. Então, ok. Agora vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos fazer aqui uma partezinha, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? Ok. Veja bem. É para fazer a multiplicação, não é? Então vamos fazer o jogo de sinal dessa multiplicação. Um número negativo com um número positivo vai dar negativo. Então aqui tudo, ó, negativo. Positivo multiplicado por positivo vai dar positivo, né? Ou seja, um número positivo multiplicado por um número positivo dá positivo. E aqui agora, ó, um número positivo multiplicado por um número negativo dá negativo. Então ele quer o seguinte: quando que essa f de x vezes g de x é menor ou igual do que zero? Vamos lá. Ele vai ser a nossa igual a zero quando eu tenho 2, porque aí meu f de 2 vai ser zero, né? Ó, ele corta o eixo x no 2. E ele vai ser zero quando o meu g de 3, né? Ou seja, quando o meu x for 3, o g dá 0. Então, eu sei que vai ser nessas duas situações, vai ser igual a 0. E menor do que 0? Ele aqui, ó, nessa parte aqui ele é menor do que 0, ó, porque tá negativo, né? E nessa parte aqui também é menor do que 0. Ok. Então, ele vai ser menor do que 0 para menor do que 2, e quando for igual no 2, né? Vou botar uma bolinha fechada. E vai ser menor do que 0 quando for maior do que 3 e tiver também bolinha fechada no 3. Então, a solução aqui, ó, vou chamar de S a solução, vai ser o seguinte, vai ser x pertencente a números reais, certo? Tá o quê? Meu x vai ser menor ou igual do que 2, ou então o nosso x maior ou igual do que 3, né? Em intervalo, eu podia botar a solução como sendo o seguinte, olha só, vai do menos infinito até chegar no 2, fechado, né? Então, aberto aqui, unido a você, ó, aqui é um parênteses, né? Unido é você fazer fechado no 3, né? E vai até o mais infinito, aberto aqui, ó. Então, é outra maneira de você representar essa solução aqui, tá? Então, feito aqui, ó, para valores de x menor ou igual que 2, ou valores de x maior ou igual que 3, nós temos que nosso f de x vezes o g de x é menor ou igual do que 0, belezinha? Então, para fazer esse tipo de exercício, você já sabe. Analise o sinal de cada uma das duas, depois você monta o diagramazinho, né? Fazendo o jogo de sinal aqui, da multiplicação, e aí você vai ter a solução, belezinha? E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção abaixo, resolve também esse exercício, colocando aqui para você poder treinar. E vamos conversar sobre ele na seção de comentários.
Não esquece também de deixar o seu curtir, se você ainda não deixou, e inscrever-se no canal, se você chegou até aqui e ainda não está inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!